A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de reciprocidade tarifária em caso de barreiras comerciais a produtos brasileiros. O projeto é uma resposta tupiniquim a medidas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A proposta agora segue direto para a Câmara dos Deputados. O presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, afirmou que vai pedir ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que a matéria seja votada com urgência ainda nesta semana. Muito bem. Rodolfo Maris, nós vimos há pouco a deputada Carla Detoni dizendo que o Hugo Motta não quer saber de urgência. De jeito nenhum, ele quer prestigiar a tramitação pelas casas. Será que ele vai manter, então, essa coerência? Porque ele diz que ele é contra colocar a urgência. Vai colocar a urgência nesse caso em que o Brasil pretende enfrentar com barreiras tarifárias os Estados Unidos? O vice-presidente da República foi até lá, manteve reuniões online à distância, parece que teve uma conversa gostosa, amistosa. Sim. Mas acho que o café não foi legal, porque parece que vai ter tarifa para cá e tarifa para lá. O que você acha? Temos que peitar, não temos que peitar? Temos que exercer o direito à reciprocidade? Como sobreviver nesse mundo hostil em que Estados Unidos, China e Rússia querem repartir o mundo entre si? Capês, é uma medida cautelar, para falar bem a verdade, assim, no meu modo de pensar, por uma única razão. O Vale do Aço, eu conversei com algumas pessoas aí de Minas Gerais, no Vale do Aço, e essa taxação de 25% em relação a esse produto já começa a causar certa preocupação por lá. Quando a gente fala aqui de medidas que serão aprovadas no Senado, na Câmara, a gente tem que pensar sempre no que é bom para o Brasil. Nesse momento, a gente pode ter uma taxa de desemprego muito maior aí a curto prazo, diante dessa taxação, sobretudo lá no Vale do Aço, né, que é onde a gente produz a maior concentração desse produto está lá. Então já é uma grande preocupação. Passando essa causa no Senado, a gente mostra que talvez nós tenhamos ali, talvez a gente não tenha bala na agulha, no dito popular, para trocar com os Estados Unidos. Mas a gente está mostrando que a gente tem uma birimbinha aqui que a gente pode talvez dar um susto lá. O que para mim não faz sentido nenhum. Mas é o modo como o Brasil está reagindo, as cartas que o Brasil tem na manga. Felipe Monteiro, você que além de um brilhante advogado empresarial, às vezes se mete a falar de economia também, e o faz muito bem. Na sua opinião, devemos peitar com o Vale do Aço ou é melhor optar pelo arregaço? Ô Capês, uma das minhas queixas ao governo é exatamente a falta de projeto de país e a falta de projeto para lidar com uma situação como essa. Na minha opinião, o governo deveria agir de forma completamente diferente que ele está agindo, tentar taxar de volta os Estados Unidos, reciprocidade. Eu faria duas medidas, Capês. Primeira coisa que eu faria, eu chamaria o México e chamaria o Canadá e criaria uma taxa de exportação dos Estados Unidos. Só o produto do aço, do ferro, chegar nos Estados Unidos mais caro ainda do que os Estados Unidos compram o produto. Isso iria sufocar os Estados Unidos, que não teria para onde correr, e o Trump seria obrigado a voltar para a negociação, não é? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu teria uma política de reindustrialização do Brasil forte. Isso que o Brasil precisa, né? Se está caro chegar o aço, o ferro e outros produtos nos Estados Unidos, vamos usar esses produtos no Brasil para desenvolver a economia do Brasil, desenvolver as indústrias. Não teria sentido a gente vender ferro para a China $500 a tonelada e comprar, por exemplo, trilhos de ferro para colocar nas ferrovias, né, e pagar mais de $1.000 a tonelada, né? Isso é uma indústria que daria para se desenvolver de forma rápida no Brasil. Nós temos que aproveitar esse modelo e fazer com que o Brasil vire um cantão de obra, projetos de infraestrutura, pontes, metrôs, rodovias, hidrovias. Isso que o governo deveria fazer, né? Não ficar batendo boca com o Trump. Tem que pensar de forma criativa em relação a esse assunto, porque eu acho que a solução não está em taxar lá fora. A solução está aqui dentro, criando uma indústria e melhorando a economia do Brasil. O que houve, Rodolfo Maris? Eu percebi enquanto ele falava, você protestava, não concorda com o PP? Não, eu concordo com o PP. Não tem como a gente não concordar com o Felipe Monteiro nisso, mas ele fala de um jeito como se o Brasil fosse um país de primeiro mundo e essas políticas já não... Olha a economia do mundo, cara. Tudo bem, cara, mas a gente já tem... Larga o complexo de vira-lata, Rodolfo. Larga o complexo de vira-lata.
A gente é grande. Tudo bem. Vamos deixar um que fala de cada vez. Eu não tenho complexo de vira-lata, Felipe Monteiro. A questão é que nós não temos uma política estabelecida para usar esses produtos que nós exportamos para fora. Nós não temos essa política aqui. Você quer um país melhor? Nós não temos ferrovia aqui. O nosso produto ainda chega de caminhão. Não temos ferrovias aqui. Olha só, você falou uma coisa que é bem contundente. A gente compra trilho lá de fora, sendo que a gente pode fabricar aqui. Mas cadê? É interessante para o atual governo fazer isso? É atual. Para a política atual é interessante? Não é interessante, é uma grande questão. Então, para mim é isso. Você falou uma coisa muito... Concordo comigo. Eu concordo com você, mas com o atual governo não tem planejamento para isso. Já vi a opinião dos dois. Essa é a questão. Muito bem. Agora o seguinte, Renato Dorgan, eu vou apoiar aqui o meu querido Felipe Monteiro. E vou dizer por quê. O Brasil é um país, Dorgan, assistencialista. O Brasil distribui renda, não como se fosse uma política de preparação para a passagem daquele que está na situação de vulnerabilidade para uma passagem para a classe produtiva. Não, ele distribui com uma política permanente de assistencialismo. E aí o que acontece? Uma verba que deveria ser destinada, como diz o PP, para a criação de infraestrutura, abertura de estradas, construção de ferrovias, importação de tecnologia para a utilização dos nossos recursos minerais para trazer a eles valor agregado. Nós vivemos num país basicamente agrário que fica dependendo da tecnologia dos países de primeiro mundo, que nós não somos, sim, para poder explorar nossos recursos. Então o PP diz, se nós estivéssemos com um parque industrial altamente capacitado, nós teríamos condições de enfrentar o que hoje ocorre. Mas não, nós estamos torrando o nosso crédito, estamos nos afundando em déficit fiscal para dar emendas parlamentares, outras verbas, outras benesses para finalidades políticas, quando deveríamos fazer uma visão de médio e longo prazo. Você está corretíssimo, Capês. Assim, é a história do desenvolvimento econômico. Mas o desenvolvimento econômico, eu tenho que concordar com todos, mas com o Maris também eu vou concordar. A lição da industrialização, do desenvolvimento econômico, ela foi no século XX. O Brasil perdeu o bonde da história. De uma maneira ou de outra, o Getúlio e o Juscelino começaram a fazer essa lição com muito acerto. O João Goulart possivelmente faria, mas aí tinha uma confusão política do grupo ali. O golpe militar, ele fez, de alguma maneira, uma industrialização mais para dentro do país. E a partir do final dos anos 70, com a crise ali econômica do gás, a crise do petróleo internacional, o Brasil começa a sair dessa lógica da industrialização. Esse século XXI era para a gente tentar vir de China. A China era uma economia igual à nossa nos anos 90. Hoje, a gente não precisa nem falar, não vou ficar explicando da China aqui. Então, assim, a lição desse avanço de política industrial, que é sim o segredo de todo país desenvolvido, sem dúvida nenhuma, é ter uma indústria de ponta, é gerar riqueza, gerar oportunidades reais, é através da indústria. Todo país forte tem uma indústria forte. Concordo, agronegócio, indústria, construção civil, são vetores. A lição ali, pós-Plano Real, não é um país de industrialização, é uma outra opção. A gente fez uma opção por ser um país de serviços e um país de mercado da questão financeira, né, da área financeira. Eu acho que o único político neste século XXI brasileiro que pensava e poderia colocar isso em prática chama-se José Serra. José Serra, talvez, se tivesse ganho a eleição de 2010, ele teria implementado no Brasil, depois de um certo acerto do governo Lula na questão social e um acerto de Fernando Henrique na questão interna de Estado, né, de contas, de moeda, o José Serra poderia, em 2010, ter implementado esta visão de desenvolvimento econômico. Eu concordo com o Maris nisso, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais para fazer uma indústria e não conseguir competir com a China, não conseguir competir com o primeiro mundo, com os próprios Estados Unidos, com tudo isso. Então, assim, infelizmente, a gente perdeu o bonde da história. É para ficar chorando? Não. Eu ainda concordo. A gente devia... Não, eu acho que a gente tem que... Não, o que dá, assim, dá para a gente... Errou, então. Não, imagine se a gente começasse o desenvolvimento econômico, tivesse continuado ali depois dos anos 80, a gente poderia ser uma China, sem dúvida nenhuma. Há um país do mundo que se desenvolveu só com a agricultura.
Então, Com certeza. Não, mas a gente perdeu o bonde. Não, mas a industrialização... Não, calma, vamos lá. Eu até concordo A gente perdeu o bonde da história. Eu até concordo que talvez... É difícil. Talvez, na contemporaneidade, a economia é muito mais do conhecimento que industrial. Então, até que as empresas mais valiosas do mundo investem muito mais em inovação do que em indústria. Então, até que a Apple, por exemplo, não tem uma indústria. Mas se o Brasil tivesse uma indústria, eu concordo com você. Mas não tem como a gente se desenvolver como país sem uma indústria forte. Concordo 100%. Esse é um dos grandes anomalias. Além do José Certo e o Ciro Gomes também. O pressuposto básico para isso seria investir em educação. Países com pequena extensão territorial e escassos recursos naturais, como o Japão, são mais ricos do que Rússia e Brasil, com enorme extensão territorial e muitas riquezas em minérios e recursos naturais. O caminho talvez fosse realmente, primeiro, começar a fazer a lição de casa, criar um ambiente de segurança jurídica que não existe, é uma imprevisibilidade absurda nesse país. Cada hora que um promotor, acorda com uma ideia, ele para toda uma incorporação imobiliária, para o desenvolvimento de uma obra, enfim, surgem questões ambientais aí, porque é Câmara Municipal, essas câmaras municipais ficam discutindo outras questões, Congresso Nacional, em vez da política desenvolvimentista, e é isso que ocorre. Eu concordo com o Dorgan. Você pode não gostar do Serra, achar que ele dá enjoo e sonrisal, mas o divisor de águas ali do Brasil foi quando entrou Dilma Rousseff, que afundou o país, e não José Serra, que não tem carisma, é antipático, mas seria um grande gestor.